A automação e a robótica são uma chave para que a gente tenha processos mais otimizados na indústria e robôs interagindo com as pessoas no dia a dia. Eu sou Henrique Forest, professor mineiro. Vamos falar agora sobre automação e robótica. Como que a automação e a robótica podem melhorar a produtividade nos ambientes industriais e empresariais? A automação e a robótica, ela ajuda as empresas a fazer processos mais fluidos, processos mais repetitivos, mais rápidos, de uma forma mais eficiente. Mas mais do que isso, a robótica e a automação, elas trazem as empresas para o mundo atual. As empresas que não se adequam aos novos processos de fabricação, aos novos processos de desenvolvimento de produtos, essas empresas acabam ficando defasadas e acabam tendo um problema tecnológico e um problema também nas pessoas que trabalham nessas empresas, pois essas pessoas, elas precisam sair daquelas atividades repetitivas, aquelas atividades insalubres. As pessoas das empresas devem ser colocadas no mercado de trabalho de uma forma mais saudável, fazendo menos tarefas repetitivas e pensando mais tarefas cognitivas, tarefas que utilizam o pensamento, a construção, o desenvolvimento de atividades mais elaboradas. Quais são os principais desafios da implementação da robótica e da automação nas indústrias e nas empresas? O ponto principal é a cultura. Hoje no Brasil a gente tem um problema muito sério, que são empresas que ainda não se adequaram, não entraram ainda nesse mercado, nesse universo da indústria 4.0, né? A gente já está indo no mundo para a indústria 5.0, mas aquele processo onde a gente tem automação acaba sendo caro, porque como a gente não tem muitas indústrias, muitas empresas consumindo, a gente também não tem pessoas habilitadas, a gente não tem empresas que exploram esse mercado. As empresas acabam sendo empresas, indústrias de fora. A gente traz pessoas de fora do país para trabalharem nas linhas de produção automotiva. Quem desenvolve hoje em dia as linhas de produção, quem monta os projetos de automação, são empresas de fora e são muito caras. Então, como são caras, a gente tem pouco. E como tem pouco, não justifica a formação de pessoas. As pessoas que se formam também não têm oportunidade no mercado de trabalho, uma vez que a gente não tem empresas especializadas e a gente acaba trazendo essas coisas de fora. Então, o maior desafio é a questão cultural. A gente precisa quebrar esse ciclo, a gente precisa que as empresas nacionais elas estejam adequadas, elas estejam modernizadas, elas estejam caminhando para esse processo e assim a gente consegue também formar pessoas e aí a gente precisa de uma ajuda também, a gente precisa de ter incentivos do governo, incentivos fiscais, incentivos para que empresas na área de robótica, empresas que lidam com hardware, floresçam aqui no país. No desenvolvimento de software é muito mais simples, pois a gente não precisa de importar produtos de hardware, a gente consegue desenvolver de uma forma mais fluida a tecnologia. Quando a gente fala de hardware, a gente tem uma barreira muito grande de importação, impostos muito altos, e a gente tem uma dificuldade de desenvolver empresas que trabalham nesse setor. E isso faz com que esse ciclo vicioso aconteça e a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar a automação e a inclusão da robótica nas empresas e nas indústrias brasileiras. Quais são os benefícios a longo prazo da automação e da robótica nas indústrias? Antigamente a gente dizia que era um diferencial para a indústria, para a empresa se automatizar. Hoje em dia é uma questão de sobrevivência. As empresas que não se automatizarem, as empresas que não se desenvolverem no processo de automação não vão ser mais competitivas nesse mercado. Os produtos, há pouco tempo atrás, eles eram desenvolvidos em escala. A gente tinha produtos que as indústrias se desenvolviam e colocavam no mercado e a gente tinha uma coisa que partia das indústrias, a partir das pessoas que desenvolviam esse projeto. Hoje em dia os produtos são desenvolvidos pelos clientes.
Hoje em dia são os próprios consumidores que ditam os produtos que eles vão desenvolver. Se a gente não tiver um processo automatizado, se a gente não tiver um processo de produção flexível, a indústria não consegue desenvolver em tempo hábil projetos, produtos que vão ser competitivos no mercado. E o que nós podemos esperar para o desenvolvimento da indústria com a automação e a robótica? E como que as universidades estão incluídas nesse processo? A perspectiva da automação e da robótica nas indústrias é que ela esteja presente em todas, desde a pequena indústria. Hoje em dia já tem robôs cooperativos que são utilizados para manufatura, para empresas que têm 1, 2 pessoas, 5 pessoas trabalhando, atuando junto com um robô, que ele não fica isolado, mas as pessoas interagem com eles. Então, o que a gente pode esperar é que esses robôs, esses processos de automação, eles estejam cada vez mais presentes. E a universidade com isso? Bom, uma vez que a gente tem essas coisas presentes, a gente precisa de desenvolver. E as universidades, existem centros de pesquisa, existem times que estão desenvolvendo automação de uma forma muito mais rápida que na indústria. Hoje em dia existem competições de robótica, como a RoboCup, a RoboCore. As competições são um ambiente onde a gente consegue pôr em prática aquela pesquisa que até então era feita de forma teórica, que não ia para o dia a dia. Quando a gente tem uma competição de robótica, a gente tem prazo. Então as universidades que têm laboratórios de pesquisa, elas se envolvem em competições de robótica para que elas tenham um prazo para colocar aquela inovação na rua, para fazer aquela coisa funcionar e ter produtos funcionais. O que a gente está enxergando, o que está acontecendo nesse momento, que são as principais empresas de robótica do mundo, elas vêm da universidade. Elas são empresas que nasceram nesses ambientes de competição, nesses ambientes de desenvolvimento colaborativo, que são muito comuns hoje no dia a dia. E se você é apaixonado por tecnologia e curtiu esse assunto, não deixe de se inscrever no canal da Float e receber os novos episódios do Fluentes em Tecnologia.